Olá, sou Fátima Rangel. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Uma Voz na Escuridão, seu podcast semanal, onde dedico meu tempo a você que, assim como eu, gosta de ler. Aqui você vai ouvir resumo de livros sobre literatura brasileira, empreendedorismo, romances, autoajuda, poemas e muito mais. Por onde você gosta de começar as coisas? Pelo lado mais fácil ou pelo mais difícil? É o que vamos falar nesse episódio. Resumo do livro Comece pelo Mais Difícil, de Brian Tracy. Um fato indiscutível é que não temos tempo para fazer tudo na vida e nunca teremos. Por isso, as pessoas de sucesso não tentam fazer tudo. Elas focam nas atividades realmente importantes e as fazem com muita eficácia. Brian Tracy, no livro Comece pelo Mais Difícil, nos ensina como identificar as tarefas realmente importantes, aquelas que mais procrastinamos e que geram os maiores resultados em nossas vidas, e como organizar nosso dia. Sempre é possível enxergar a sua rotina de forma racional para planejar as tarefas, a partir da compreensão do que é prioridade, entre tudo, o que você precisa fazer. No resumo do livro Comece pelo Mais Difícil, você descobrirá uma série de dicas para acabar com o hábito da procrastinação, se tornando mais produtivo. 3 Ds para formar um hábito. Muitas pessoas encaram a tarefa de mudar hábitos como uma missão impossível, mas Brian Tracy mostra que tudo o que você precisa para construir novos hábitos são 3 atitudes: decisão, disciplina e determinação. Para completar todas as suas tarefas, você precisa tomar a decisão. Para praticar o comportamento dos hábitos várias vezes até que eles se tornem automáticos, você precisa de disciplina. Para finalizar tarefas e repetir os comportamentos, você precisa ter motivação, que é conquistada através da determinação. O nível de clareza. Para ser altamente produtivo, você precisa ter completa clareza a respeito de objetivos e metas. Ter em mente de forma clara e racional os seus propósitos e o que é necessário fazer para alcançá-los ajudará você a produzir com muito mais eficiência. Ter essa clareza de propósitos, metas e objetivos é mais fácil quando você 1. Decide o que quer. 2. Assume um compromisso escrevendo isso em um papel. 3. Crie um prazo final para concluir certas tarefas e prazos menores que ajudarão você a concluí-las passo a passo. 4. Crie uma lista com tudo o que precisa ser feito para você chegar ao objetivo. 5. Coloca como primeiro item da lista aquilo que deve ser a primeira coisa a ser feita. 6. Age o mais rápido possível. E 7. Trabalha todos os dias, comprometendo-se em fazer tudo o que pode em prol do seu objetivo. Planejamento. O Brian defende que todos os seus dias devem ser planejados com antecedência. Assim, quando cada dia começar, você já saberá o que deve fazer. O hábito do planejamento, uma tarefa simples renegada por muitas pessoas, ajudará você a entender o que é mais relevante dentro de suas tarefas, o que fará você começar o dia sentindo produtivo. O Brian explica o que fazer quando você tiver em mãos um projeto grande que precisa ser organizado. Primeiro, liste todas as etapas que vão do início ao fim do projeto. Segundo, organize cada etapa de acordo com a prioridade e com os prazos. Terceiro, comece pelo primeiro item da lista, seguindo um cronograma. A regra 80-20, você sabe o que é? Tracy afirma que a regra 80-20 deve ser aplicada em tudo na sua vida, inclusive nas suas tarefas diárias. Essa regra consiste em entender que 20% dos comportamentos, suas ações, corresponderá a 80% dos resultados esperados. Por exemplo, 80% das suas vendas serão correspondentes a 20% dos clientes. É o famoso princípio de Pareto. O que é mais importante? Na sua lista de tarefas, é extremamente importante que você dê mais valor para aquelas que geram mais resultados, dando maior importância para elas. São essas que você deve realizar primeiro. É muito comum as pessoas procrastinarem, deixando as tarefas mais difíceis, que muitas vezes são as mais importantes, para depois.
O autor defende que a produtividade está em organizar a sua lista de tarefas em uma hierarquia de ordem de importância. Quando terminar as tarefas mais difíceis, que demandam mais tempo e energia, você se sentirá mais produtivo e terá que lidar apenas com as tarefas mais fáceis que restaram na lista. Refletir sobre as consequências. Antes de você assumir qualquer nova atividade, pense a respeito das possíveis consequências e resultados. Apenas por pensar a respeito disso, você perceberá o nível de importância de cada atividade. Além disso, você também deve se habituar a refletir sobre o futuro. Uma visão curta e estreita, na maioria das vezes, não gera as melhores decisões. Quando reflete sobre o futuro, você aprende a administrar melhor o seu tempo, porque uma visão de longo prazo automaticamente faz você tomar melhores decisões a respeito de como gasta o seu tempo. Procrastinação criativa. Se você não conseguir concluir todas as tarefas da sua lista, o que é bastante provável, faça uso da procrastinação criativa. A procrastinação criativa consiste em procrastinar as tarefas pequenas e sem importância, que trarão menos consequências negativas. Método ABCDE. O método ABCDE é uma maneira fácil para você definir prioridades. Basta categorizar cada uma das tarefas com uma letra, de acordo com a importância de cada tarefa. A tarefa A é a mais relevante. Se dentro dela existirem subtarefas, você pode categorizar como A1, A2, A3, etc. A melhor forma de lidar com tarefas grandes é dividindo-as em pequenas tarefas. Assim, quando completar cada pequena etapa, você se sentirá mais motivado para seguir até o final. O restante das tarefas podem ser B, C, D ou E, também em ordem de importância. Você só deve ir de uma tarefa para outra quando tiver concluído a anterior. Além disso, só parta para a letra B e assim por diante depois de realizar todas as tarefas que estão dentro da letra A, que são a sua prioridade. Não se esqueça disto. Autorresponsabilidade nas tarefas. Quais são as áreas que geram resultados em que você é o único responsável pela conclusão das tarefas? Comece por elas. Afinal, se você não fizer, ninguém mais fará. Dentro desse assunto, Brian dá algumas dicas. Lei das 3 tarefas. Na sua lista, defina quais são as 3 tarefas que mais geram valor e contribuem mais para os resultados. O seu maior foco deve estar nestas 3 tarefas. Preparação. Antes de começar, é necessário saber se você tem todos os recursos e as ferramentas que necessita para concluir uma atividade. Para evitar distrações e procrastinação, prepare-se antes de começar a agir. Aprimore suas habilidades. Busque sempre aumentar o seu conhecimento e aprender tudo o que precisa para concluir as suas atividades. Assim, quando você lidar com algo difícil e novo, estará mais preparado e não precisará adiar o que deve ser feito. Quais são suas limitações? Ignorar os seus pontos fracos fará você procrastinar mais. Porém, quando você identifica quais são as suas limitações, você pode elaborar um plano para superar os seus pontos fracos. Dessa forma, eles não serão mais desculpas que bloqueiam o seu progresso. Coloque pressão. Uma forma de ser produtivo, que tem má reputação, é colocar pressão em si mesmo. Muitas pessoas só conseguem produzir assim. Por isso, quando trabalham sem a supervisão de chefes, líderes que colocam restrições e prazos, acabam procrastinando. Você funciona bem sob pressão? Ao aprender a melhor forma de colocar pressão em si mesmo, você conseguirá obter grandes resultados. Motivação. Muitas vezes, quando nos sentimos mal, tendemos a culpar terceiros. Mas, para Brian Tracy, nenhum determinado evento determina o seu sentimento, mas sim a maneira pela qual você interpreta o evento. Todas as suas formas de motivações, negativas ou positivas, estão relacionadas com a maneira como você trata a si mesmo e se expressa. Cuidado com a tecnologia. Apesar de que a tecnologia e a internet ajudaram bastante a nossa vida e podem aumentar a nossa produtividade, é preciso tomar cuidado com elas. Na era da internet, podemos nos conectar constantemente com outras pessoas,
assim como podemos acessar qualquer tipo de informação. O problema é que isso pode ser uma grande distração, principalmente para quem quer ser mais produtivo. Então tome cuidado para que a tecnologia só te ajude e não te atrapalhe. Usando o tempo a seu favor. Quanto mais relevante for uma tarefa, mais do seu tempo ela necessitará. Portanto, reserve uma grande quantidade de tempo para ter as condições necessárias e se concentrar nas tarefas realmente essenciais. Além disso, crie mecanismos para evitar a distração. Por exemplo, trabalhe em uma tarefa de cada vez, evitando interrupções durante o andamento do trabalho. Ao fazer isso, você conseguirá reduzir em 50% o tempo realizando a tarefa que se comprometeu a concluir. Chegamos ao final desse livro, do resumo. E aí, gostou do resumo do livro Comece pelo Mais Difícil? Qual é a sua opinião sobre o livro? Vou adorar saber. Te convido a deixar a sua opinião lá no meu Instagram, @fatimarangel.oficial. Aproveita também e coloque o que você deseja ouvir nos próximos episódios. Muito obrigada e até lá! Agradeço por sua audiência. Estaremos juntos na próxima semana. Sigam-me no Instagram, @fatimarangel.oficial e deixe sua curiosidade ou o que desejar ouvir. Até lá!